Ana era uma jovem de uma pequena cidade da América do Sul que sempre sonhou em se tornar uma chefe profissional. Apesar das dificuldades financeiras de sua família e da falta de oportunidades culinárias em sua comunidade, Ana estava determinada a tornar seu sonho realidade. Ela passava cada momento livre experimentando novas receitas e técnicas, aprimorando suas habilidades na cozinha. Por fim, ela economizou dinheiro suficiente para se mudar para a cidade e se matricular em uma escola de culinária. Ana trabalhou incansavelmente para aprender tudo o que podia sobre a arte de cozinhar, e seu trabalho valeu a pena. Ela se formou como a primeira da classe e conseguiu um emprego como aprendiz em um restaurante de prestígio na cidade. Nos anos seguintes, Ana subiu na hierarquia, impressionando seus colegas e clientes com seus pratos criativos e técnica impecável. Sua paixão e dedicação ao seu ofício lhe renderam o respeito e a admiração de alguns dos melhores chefes da indústria. Com o tempo, Ana abriu o seu próprio restaurante na cidade, que rapidamente se tornou um dos destinos gastronômicos mais procurados do país. O seu restaurante era conhecido pela sua ementa inovadora e ambiente acolhedor, que refletiam a personalidade e o estilo de Ana. O restaurante de Ana tornou-se um grande sucesso e ela recebeu inúmeros elogios e prêmios por suas contribuições para as artes culinárias. Ela foi até convidada para cozinhar para o presidente e outros dignitários. Apesar de sua fama e sucesso, Ana permaneceu humilde e dedicada ao seu ofício. Ela usou sua plataforma para orientar e inspirar jovens chefes e promover o uso de ingredientes locais e práticas sustentáveis na indústria de restaurantes. Através de seu trabalho árduo, determinação e paixão, Ana realizou seu maior sonho e será lembrada como uma das chefes mais talentosas e influentes de sua geração. História 2. Era uma vez um homem chamado Calvin. Ele cresceu em uma pequena cidade onde sempre sonhou em se tornar um policial. Ele estava determinado a fazer a diferença em sua comunidade e proteger as pessoas com quem se importava. Depois de se formar na academia de polícia, Calvin conseguiu seu primeiro emprego como patrulheiro em uma cidade grande. Ele rapidamente provou ser um excelente oficial, com um olhar aguçado para os detalhes e uma determinação para servir e proteger. Ele estava sempre procurando maneiras de ajudar os outros e rapidamente conquistou o respeito e a admiração de seus colegas oficiais. A carreira de Calvin decolou e ele logo foi promovido a detetive. Ele foi designado para os casos mais difíceis da cidade, trabalhando incansavelmente para levar os criminosos à justiça. Ele estava determinado a fazer uma diferença real na cidade e acabar com o crime e a violência que assolavam as ruas. Um dia, Calvin recebeu uma ligação sobre uma série de roubos em um bairro rico. Ele imediatamente começou a trabalhar, analisando as evidências e entrevistando testemunhas. Ele logo descobriu que os roubos estavam sendo cometidos por um grupo de adolescentes que se envolveram com a turma errada. Em vez de prendê-los, Calvin adotou uma abordagem diferente. Ele estendeu a mão para os adolescentes e ouviu suas histórias, e logo percebeu que eles eram apenas crianças que precisavam de orientação e apoio. Ele os colocou sob sua proteção e os ajudou a mudar suas vidas. A abordagem pouco ortodoxa de Calvin impressionou seus superiores e membros da comunidade, e ele logo foi promovido ao posto de sargento. Ele foi encarregado de uma equipe de oficiais e rapidamente se destacou como um líder que sempre colocou as necessidades da comunidade em primeiro lugar. Ele trabalhou incansavelmente para melhorar o relacionamento entre a polícia e as pessoas a quem ela servia, e era respeitado e admirado por todos. Depois de vários anos, a liderança e dedicação de Calvin foram reconhecidas pelo departamento de polícia e ele foi promovido ao posto de capitão. Ele foi encarregado de todo o departamento e trabalhou para criar um sistema mais justo e igualitário. Ele implementou policiamento comunitário e treinamento de desescalada, bem como câmeras corporais e outras medidas para garantir transparência e responsabilidade. Por meio de seu trabalho árduo e dedicação, Calvin conseguiu reduzir a criminalidade e melhorar o relacionamento entre a polícia e a comunidade. Ele se aposentou da força, após muitos anos de serviço, respeitado e admirado por todos que o conheciam. Mesmo depois de aposentado, ele continuou a trabalhar na comunidade, orientando os jovens e ajudando a manter as ruas seguras.
Ele viveu uma vida longa e gratificante, e seu legado sobrevive através das muitas vidas que tocou durante sua carreira como policial. História 3. Era uma vez um velho chamado John que vivia em uma movimentada metrópole. Ele era um empresário aposentado e passou a maior parte de sua vida acumulando uma grande fortuna. Ele era conhecido em toda a cidade como uma figura reclusa e excêntrica, raramente se aventurando fora de sua grande mansão no bairro nobre. Apesar de sua riqueza, John era um homem solitário. Ele havia sobrevivido à sua família e amigos, e não tinha ninguém com quem compartilhar seus dias. Ele passava o tempo lendo, observando a cidade de sua janela e cuidando de seus extensos jardins. Um dia, uma jovem chamada Mary mudou-se para a casa ao lado. Ela era uma pessoa gentil e amigável e rapidamente percebeu a existência solitária de John. Ela começou a visitá-lo regularmente, trazendo-lhe refeições e fazendo-lhe companhia. Com o tempo, eles se tornaram amigos íntimos. John confidenciou a Mary sobre seus arrependimentos e arrependimentos na vida. Ele disse a ela que sempre quis usar sua riqueza para fazer a diferença no mundo, mas nunca soube como. Mary ouviu atentamente e sugeriu que ele iniciasse uma fundação de caridade para ajudar os menos afortunados da cidade. John estava hesitante no início, mas com o incentivo de Mary, ele decidiu dar o salto. A Fundação John Doe rapidamente se tornou uma das organizações de caridade mais bem-sucedidas e respeitadas da cidade. Forneceu comida, moradia e educação para os necessitados, e trouxe a John um senso de propósito e realização que ele nunca havia experimentado antes. Com o passar dos anos, John e Mary envelheceram juntos e sua amizade se transformou em amor. Eles se casaram em uma pequena cerimônia na mansão de John, cercados pelas pessoas cujas vidas eles ajudaram a mudar. Quando eles estavam prestes a comemorar seu primeiro aniversário, Mary faleceu enquanto dormia. John ficou com o coração partido, mas sabia que a fundação sempre seria uma prova do amor que eles compartilhavam. No dia de sua morte, John deixou para trás uma revelação chocante: ele estava vivendo uma vida dupla como filantropo, usando sua riqueza para apoiar e financiar anonimamente várias organizações e causas de caridade em todo o mundo. Sua verdadeira identidade era conhecida apenas por alguns poucos selecionados, incluindo Mary. O dinheiro que ele deixou para trás continuaria a apoiar essas causas, ajudando inúmeras pessoas nas próximas gerações. A reviravolta da história era que o velho que vivia uma vida solitária em uma cidade grande, tinha um grande coração e mudou muitas vidas no final. História 4. Era uma vez uma mulher brilhante chamada Catarina que trabalhava como cientista da NASA. Ela dedicou sua vida ao estudo das estrelas e planetas e foi considerada uma das maiores especialistas em seu campo. Catarina sempre foi fascinada pela possibilidade de vida em outros planetas e passou anos procurando evidências de vida extraterrestre. Finalmente, seu trabalho árduo valeu a pena quando ela descobriu um estranho sinal vindo de um planeta distante. Animada com a possibilidade de fazer a maior descoberta da história da humanidade, Catarina convenceu a NASA a lançar uma missão ao planeta para investigar o sinal. A missão foi um sucesso, e Catarina e sua equipe pousaram no planeta para descobrir que ele era realmente habitado por vida alienígena inteligente. No entanto, sua empolgação durou pouco, pois logo descobriram que os alienígenas eram hostis e não tinham intenção de coexistir pacificamente com os humanos. Catarina e sua equipe foram capturadas e feitas prisioneiras pelos alienígenas. Enquanto eram mantidos em cativeiro, eles descobriram que os alienígenas monitoravam a Terra há séculos e esperavam que a humanidade desenvolvesse a tecnologia para alcançar seu planeta. Os alienígenas revelaram que enviaram o sinal como uma armadilha para atrair humanos para seu planeta para que pudessem conquistar e escravizar a humanidade. Desesperada para encontrar uma maneira de parar os alienígenas e salvar a humanidade, Catarina e sua equipe trabalharam incansavelmente para coletar informações sobre seus captores e sua tecnologia. Eles finalmente descobriram que os alienígenas eram vulneráveis a uma frequência específica de som e foram capazes de usar essa informação para criar uma arma para derrotá-los. Com a ajuda da arma, Catarina e sua equipe conseguiram escapar dos alienígenas e retornar à Terra, onde compartilharam suas descobertas com a NASA e os militares.
A arma foi usada para repelir a invasão alienígena e salvar a humanidade de certa destruição. Catarina foi aclamada como uma heroína e sua descoberta foi aclamada como uma das maiores da história da humanidade. Mas a reviravolta é que a própria Catarina era uma alienígena. Ela foi enviada à Terra como batedora, mas acabou se apaixonando pela humanidade e decidiu protegê-la de sua própria espécie. Ela estava dividida entre sua lealdade à sua espécie e seu novo amor pela humanidade. Mas no final, ela escolheu proteger o único planeta e as pessoas que ela já chamou de lar. História 5. Era uma vez um jovem chamado Abacuque, que vivia em uma pequena cidade situada no meio do campo. Ele sempre foi um pouco solitário e nunca experimentou as alegrias do amor e do romance. Mas um dia tudo mudou quando ele conheceu uma bela jovem chamada Sara. Sara era nova na cidade e Abacuque foi imediatamente atraído por sua natureza gentil e atenciosa. Eles começaram a conversar e logo perceberam que tinham muito em comum. Eles compartilhavam o amor pela aventura e pela exploração do ar livre. Abacuque convidou Sara para sair e ela disse que sim. Foi o começo de um romance turbulento. Eles viveram inúmeras aventuras juntos, viajando para os lugares mais remotos e bonitos do mundo. Eles escalaram montanhas, nadaram no oceano e observaram as estrelas no topo das montanhas. À medida que o amor um pelo outro crescia, Abacuque sabia que queria passar o resto de sua vida com Sara. Ele a pediu em casamento em uma viagem a uma ilha remota e ela disse que sim. Eles tiveram uma linda cerimônia de casamento cercada por seus amigos mais próximos e familiares. Após o casamento, Abacuque e Sara decidiram se estabelecer e constituir família. Eles compraram uma pequena fazenda fora da cidade e começaram a construir sua vida juntos. Eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, e não poderiam estar mais felizes. Os anos se passaram e o amor de Abacuque e Sara um pelo outro só ficou mais forte. Eles enfrentaram muitos desafios juntos, incluindo dificuldades financeiras e problemas de saúde, mas sempre se mantiveram unidos e se ajudaram em tudo. À medida que cresciam e seus filhos deixavam o ninho, Abacuque e Sara perceberam que haviam construído uma bela vida juntos. Eles viajaram pelo mundo e viram muitas coisas incríveis, mas nada era mais bonito do que a vida que construíram juntos. O romance deles era uma lenda, e os habitantes da cidade frequentemente falavam sobre sua história de amor com admiração e inveja. O amor de Abacuque e Sara foi um exemplo brilhante de amor verdadeiro, e foi um lembrete de que não importa quais desafios a vida possa trazer, o amor verdadeiro sempre pode conquistar tudo.